noite, em nome de Jesus Cristo. Acho que eu vi tudo aqui que eu tinha anotado, está tudo certinho. Eu quero te convidar a se colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor nessa hora. Nós vamos ler um texto que já li aqui por 2 domingos consecutivos, e ele é o texto que vamos ler em praticamente todas as ocasiões. Ezequiel capítulo 36, Ezequiel, talvez você vai daqui a pouco saber isso de cor, capítulo 36, versículo de número 26, nós vamos ler na NTLH, vai colocar no telão aí para nós, NTLH, nós vamos ler juntos esse texto de Ezequiel 36, 26, na NTLH, vamos ler juntos? Diz assim o texto sagrado, vamos lá: eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Não tem um i não, obediente. Os homens, vocês, juntos: eu lhes darei um coração novo, as mulheres, todos juntos para finalizarmos: eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Simbolicamente, coloque a sua mão direita na altura do coração, esse músculo, né, que graças a Deus está funcionando aí dentro de você. Mas nós vamos agora orar ao Pai, porque a transformação que Deus deseja fazer não é muscular, ela é primeiramente uma transformação interior, e é no interior do homem que o Espírito de Deus opera para transformar. Então nós vamos orar neste momento. Eu queria te pedir assim, que você com a cabeça curvada, você abrisse o seu coração e dissesse assim: Senhor, sonda-me, vê o que está errado. Tem sempre alguma coisa, Senhor, que tem que ser mudada, e eu quero esse coração transformado, esse coração quebrantado, esse coração obediente. Eu quero seguir a direção que o Espírito Santo dá, eu não quero ficar seguindo a minha cabeça, eu quero aprender de Ti, eu quero realmente deixar que a minha vida seja moldada pelo Teu Espírito. E fala isso com o Espírito Santo: Espírito de Deus, eu quero esse coração novo, esse coração renovado, esse coração quebrantado, esse coração humilde. Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. A Tua palavra, ela está aqui lida, e ela é clara para nós. O Senhor está dando uma mensagem claríssima para nós. Eu vou dar a vocês um coração novo, eu vou dar a vocês um espírito novo, e é isso que nós queremos receber de Ti. Esse é o grande propósito do Evangelho, esse é o grande propósito da igreja, Senhor. Não é nada mais do que isso, que o coração seja transformado, que o coração seja quebrantado. Assim eu oro, ó Deus, por cada um de nós aqui. Senhor, toma esse lugar nesse momento com a presença poderosa do Teu Espírito. Enquanto a Tua palavra é ministrada, Senhor, o Teu Espírito vai trabalhando cada pessoa, vai trabalhando no interior de cada um de nós, para que nós possamos ter este coração que o Senhor deseja para cada um de nós. Assim eu oro também, clamando para que nada, absolutamente nada, roube a pregação da palavra nessa noite, que nenhum ladrão da palavra tenha poder dentro desse auditório de roubar das pessoas aquilo que o Senhor quer revelar. Assim eu oro e eu entrego esse momento nas Tuas mãos, agradecido por tudo, em nome de Jesus Cristo. E se você também crê comigo, diga amém. Maravilha, podem se assentar. Mudanças profundas. 2026 abriu para nós nessa comunidade como um ano de mudanças profundas. Essa palavra, ela tem um significado muito poderoso
Mudanças profundas. Uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos na vida é ter que mudar coisas que estão muito enrijecidas dentro de nós. Cada um de nós tem aí a sua origem, sua cultura, sua história, não é verdade? E aí chega uma palavra como essa, mudanças. Então preste atenção, mudanças profundas. Eu quero fazer uma pergunta que não é, digamos, para direcionar a pregação, porque o tema de hoje, já você tomará conhecimento. Mas mais cedo um pouquinho eu estava na porta. E não se engane, viu gente? Não se enganem, né? Às vezes a gente está ali na porta cumprimentando uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, as pessoas estão passando e o Espírito Santo falando coisas com a gente. Eu tenho essa experiência ali todo domingo sem exceção. O Espírito Santo fala coisas com a gente. E aí eu estava ali na porta recebendo vocês e veio ao meu coração assim: por que a gente resiste tanto a mudanças? Veio isso no meu coração assim. Eu não estou falando mudança de lugar, às vezes resiste também. Eu não estou falando mudança de emprego, eu estou falando de mudança profunda. Então vou ser mais claro ainda. Tem alguma coisa que todo mundo está falando de você? Todo mundo que eu falo assim, todo mundo que interessa, todo mundo que você ama ali, que ama você. Falando de gente que fala mal, é isso. Tem alguma coisa que todo mundo está sempre te mostrando assim, uma conduta que você tem, que parece que só você não está vendo, ou então você já viu, mas você não aceita porque os outros estão dizendo e os outros te amam. Estou falando de linguarudo não, estou falando de gente que te ama. Gente que te ama. Porque o verdadeiro amigo, ele fala a verdade. A gente tem as pessoas bem próximas da gente que tem que ter essa liberdade conosco. Na minha casa eu tenho a minha esposa que tem toda a liberdade e fala tudo. E eu também falo com ela tudo que a gente percebe que o outro errou. Meus filhos têm muita liberdade comigo, eles falam à mesa comigo: pai, isso assim, assim. Toda a liberdade. Alguns irmãos da igreja também têm essa liberdade. Eu não vou dizer que todo mundo aqui tem essa liberdade, porque não é verdade. Alguns têm essa liberdade de mostrar coisas. Vou ampliar essa pergunta. Tem algum comportamento seu que está sempre causando algum problema para alguém? Uma maneira de falar, uma maneira de reagir, uma maneira de fazer. Eu fico imaginando, Patrícia, o que você passa no consultório. De vez em quando você me conta os casos que você tem que falar com a pessoa assim: a partir de hoje não te atendo mais, porque você não faz nada que se propõe a fazer. Você me contou isso algumas vezes. Psicóloga. A pessoa paga caro não é caro não. A pessoa paga uma sessão de terapia lá, discute com o terapeuta não, pelo que eu sei, né, na ciência deles, eles não têm que impor nada para a pessoa, eles não têm que mandar a pessoa fazer nada, eles vão levando a pessoa a construir uma ideia. Eles não devem, aliás, mandar que a pessoa faça. Aliás, é perigosíssimo, porque se eles mandam, eles são responsáveis pelo que mandaram, né? Mas quando a pessoa decide, é outra história. Aí a pessoa fica ali pagando aquela terapia 5 anos, 10 anos, 1 mês ou 6 meses, e todo o debate que foi construído não adiantou nada. Ela fez um gasto, tomou o tempo, mas não mudou nada. Por que nós temos essa
resistência. A explicação é muito fácil, nós que somos cristãos então, entendemos isso com muita perfeição, com muita rapidez, o orgulho que está dentro de nós. Eu não preciso mudar. Por exemplo, quando eu fiz a convocação do Caminho de Deus aqui, uma parte dos nossos líderes pensaram assim, para que o pastor está me pedindo para fazer isso, gente? Eu não preciso ir lá mais não. E acha ruim comigo. Nossa, nosso pastor tem hora que... O que é isso? Isso é orgulho. Isso é orgulho, podia só obedecer. Por obediência eu vou. Aliás, é o que a Bíblia diz. Eu vou chegar nesse ponto aqui. Então pense comigo aqui. Aí você se propõe a ser um cristão. Você se propõe, você decide ser um cristão. Você tinha uma vida anterior. Aí, em tese, Cristo ganhou você. Cristo ganha você, em tese. Mas a sua vida não transforma. Essa é a reflexão dessa noite. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é transformadora, no sentido de trans, que é mudança, de forma. A mensagem do Evangelho, quando eu abraço a mensagem do Evangelho, eu estou abraçando uma mensagem transformadora. E é uma mensagem transformadora em profundidade, não em superficialidade. E a transformação, ela fica no nível de superfície, quando eu me aproximo de uma igreja, por exemplo, e eu me restringo a participar, por exemplo, tão somente do culto daquela igreja, que eu gosto muito, é muito bom lá, nós somos recebidos na porta com todo carinho, você chega lá, tem um louvor como este hoje aqui, uma coisa fenomenal, esse pessoal, pelo menos para os nossos padrões aqui, eles são de altíssima qualidade. Os obreiros do apoio estão tudo aí em pezinho, fazendo as coisas, e eles recebem bem, e lá no estacionamento, mas que igreja estruturada, as crianças descem, vai lá embaixo, você vê ar-condicionado, televisão, salinha novinha, está tudo bonitinho lá embaixo. Então eu me restringo a me aproximar do Evangelho e viver isso. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho, ele é transformador. Quando Jesus prega, vai colocando aí, viu, Miguel? Mateus 4,17, Jesus começa a pregar o Evangelho. A mensagem dele é assim, ó: arrependei-vos. E a palavra que está lá ligada a isso é metanoia. É mudança completamente de mentalidade. Arrependimento. Então, o Evangelho tem que produzir mudança na nossa vida. Atenção no que eu vou dizer agora, por favor. Quem realmente entra no reino de Deus, quem realmente entrou no reino, não aqui nessas quatro paredes, quem entrou no reino de Deus, que é espiritual, ele vai mudar de condição. Ele muda de pecador condenado para pecador redimido. Era um pecador condenado mesmo à perdição eterna, e agora ele muda para pecador redimido, porque não deixa de ser pecador, ainda que não vá viver mais na prática do pecado, ele agora foi redimido. As culpas foram perdoadas. Essa mudança é imediata. Ele muda de criatura para filho. Porque nem todo mundo é filho de Deus. Essa mentira que corre o mundo inteiro. Não importa a religião, todo mundo é filho de Deus, isso é uma mentira. Os filhos de Deus, a Bíblia deixa claro quem eles são. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram de Deus. Está no Evangelho de João. Nós estamos lendo agora aí o Novo Testamento, né? A igreja toda foi convidada a fazer a leitura e a audição. Nós já estamos aí por volta do meio do livro de Atos. Quem está acompanhando direitinho, já está por volta do meio do livro de Atos. O Evangelho, ele produz o nascimento de uma pessoa.
Todos que recebem a Jesus são transformados em filhos de Deus, mas até então nós somos apenas criatura. O Evangelho também muda a nossa cidadania. Em Colossenses diz que Ele nos transportou do império das trevas, é um reino, para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Eu deixo de ser um cidadão condenado de um mundo perdido, e eu agora passo a ser um cidadão do céu. Na verdade, Miguel, em 1 Pedro capítulo 2:9, o apóstolo Pedro faz uma declaração muito poderosa a respeito do que nós passamos a ser. Olha o que diz o texto: mas vocês são, 1 Pedro 2:9, vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Olha as características: o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou, gente, da escuridão para a sua maravilhosa luz. Olha que mudança tremenda o Evangelho vai produzir na vida de uma pessoa. Você passará a ser chamado de raça escolhida, sacerdote do rei, nação completamente santa. É uma mudança radical. Então a gente muda de estado de pecador para redimido, a gente muda de cidadania, a gente muda de criatura para filho, a gente muda de conduta. 1 Pedro também ainda no capítulo 2, do versículo 1 em diante, é só voltar, Miguel. Portanto, olha aqui, abandonem tudo que é mal. Nós temos que abandonar tudo que é mal. Abandonar tudo que é mal. Toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Continuando o texto: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Continuando: pois como diz as Escrituras, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Então o Evangelho produz uma transformação muito forte. E a obra de Deus não é resolver os nossos problemas, gente. A obra de Deus não é ficar resolvendo os nossos problemas. A obra de Deus é nos transformar completamente. Na verdade, os problemas serão solucionados com uma facilidade tão grande, a partir do momento que eu sou transformado. Hoje eu estava orando, né, meu bem, orando de manhã, em nossa casa, e a gente estava ouvindo um trecho das Escrituras, e depois nós começamos a conversar um pouquinho ali sobre o tamanho da obra de Deus. Nós começamos a orar, e ali orando, agradecendo a Deus, a gente ficou assim, extasiado com a dimensão da obra de Deus na vida da gente. A obra de Deus, ela é transformar a gente. A obra de Deus é transformar cada um de nós. O desejo de Deus é nos transformar. E o interessante é que Deus está querendo nos transformar, mas Deus tem um padrão de transformação. Qual que é? O seu próprio Filho. O desejo de Deus é que cada um de nós seja a exata expressão do Filho, de Cristo. Nós precisamos, os cristãos foram chamados de cristãos, gente, a primeira vez que eles foram chamados, porque eles eram chamados de pequenos cristos. O impacto deles era tão grande no lugar onde eles estavam, que as pessoas falaram assim: são pequenos cristos, eles são exatamente como o Senhor deles. O testemunho deles, a vida deles, a conduta deles, o que eles falam, o que eles fazem, é exatamente como o mestre deles. Eles dão um testemunho tão forte que eles têm que ser chamados de cristim. O padrão de Deus para essa transformação, para essa mudança, é Cristo. Isso está na palavra, Romanos 8:29, Miguel. Romanos 8:29, diz assim, ó:
Olha o que fala na palavra. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. O Evangelho, a proposta dele é que eu fique cada vez mais parecido com Jesus. E aí eu tenho que analisar a vida de Jesus, e você também deve analisar sempre a vida dele, e ver assim, que características que ele tem, o que ele faz, como que ele age, de tal maneira que eu haja também, que eu seja como ele, que eu seja chamado de Cristinho. O Evangelho tem que produzir, é isso em nós, esse nível de transformação. Nós precisamos ficar cada vez mais parecidos com Jesus. A mudança só é verdadeira se ela for uma mudança profunda, profunda. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz uma coisa muito forte, que às vezes é citada assim, em um contexto, às vezes de pregação, mas na verdade é mais do que a pregação. Quem está unido com Cristo, 2 Coríntios 5,17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Olha a profundidade disso. Eu estou percebendo aqui agora, pelo Espírito, que essa palavra aqui, ela deu uma entrada profunda aqui. Eu vou ler de novo. Vamos ler junto. Vamos lá, junto comigo. Quem está unido com Cristo é o quê? Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Como alguém pode estar unido com Cristo e as pessoas à sua volta continuarem pensando que essa pessoa é a pessoa mais chata do mundo? Que essa pessoa é a pessoa mais enrolada da cidade. Que essa pessoa é a mais intransigente que ela conhece. É a mais descuidada. Como que alguém pode estar em Cristo e não sofrer uma transformação nesse nível? Se tornar uma nova pessoa. Só tem uma explicação: não está em Cristo. Está na religião, está na igreja, está no templo, quem sabe até obreiro. Por que não? Mas a profundidade não aconteceu. Eu gosto da igreja evangélica, então eu vou numa igreja evangélica. Isso não é estar no reino de Deus. A transformação tem que ser profunda e tem que ser a semelhança de Cristo. Nós temos que ser capazes de fazer as coisas que Cristo fez e ainda fazer maiores do que Ele fez. Por que é difícil falar amém nessa hora? Eu vou repetir essa frase, porque ela está na Bíblia. Foi Jesus, pastora Selmar, que disse que aqueles que crescem nele iam fazer as coisas que Ele fez e ainda fariam coisas maiores. Foi Jesus, Michele, não fui, eu não invenção minha, desafiando você, Michele, não. O seu Senhor, Jesus Cristo, falou assim: Michele, você tem que ser capaz, Michele, eu vou te capacitar de fazer as coisas que eu faço e ainda fazer maiores. Vou falar para todo mundo então. O Deus que nós cremos, o Jesus que nós servimos, Ele falou o seguinte: vocês vão fazer o que eu faço e vão fazer coisas maiores. Você sabia que Jesus não teve dificuldade de vencer o pecado? Ele era Deus. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não tinha dificuldade de vencer o pecado. Porque Jesus era santo, puro, cheio do Espírito Santo, que era o próprio Deus. Como é que Deus pecaria? Não pecaria. Deixa eu te dar uma palavra. Vencer o pecado é uma obra maior do que a que Jesus fez. Uau! Vencer o pecado, dizer não para o pecado, dizer não para o pecado,
É uma obra maior, e eu não estou falando isso, Deus é minha testemunha, é claro que eu não estou falando isso, nós somos miseráveis, nós somos necessitados, mas Ele diz que nós faríamos coisas maiores. Eu estou te apresentando aqui uma coisa maior do que a que Ele fez, vencer o pecado, é maior do que o que Jesus fez, e eu não estou falando isso com arrogância, nem para diminuir o tamanho da obra que Ele fez, porque eu só venço o pecado porque Ele está em mim, é por meio dEle, é nele, é por Ele que eu venço o pecado. Não é da minha própria força, não é você que vai vencer o pecado. Não tente lutar contra o pecado usando as suas armas. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É só uma pessoa cheia do Espírito que vence o pecado. Aleluia! Mas vence. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a transformação precisa ser profunda, verdadeira, completa, transformação interior, de velha criatura para nova criatura. Precisamos buscar e permitir essas mudanças. Esse ano, na nossa comunidade, o desafio é esse, mudanças profundas. E essas mudanças, o primeiro a buscá-las sou eu. Mudanças profundas. Desde o ano passado eu tenho testificado para a igreja aqui, que Deus tem trabalhado comigo nas minhas intenções, com que intenção eu estou fazendo determinada coisa. Quantas vezes Deus me fala assim, na hora que eu estou indo fazer com um certo ímpeto, Deus fala comigo assim, você vai fazer isso com essa intenção? Não, não vai não. Refaça o caminho, e eu peço perdão a Deus, porque aquela intenção brotou errado no meu coração, e eu me recoloco, me reposiciono para fazer com a intenção correta. Eu peço perdão, me arrependo e falo, Senhor, me dá a intenção correta. Mudanças profundas, que nós precisamos ter, mudança interior, e de uma maneira didática, de uma maneira bem didática, eu apresentei para você, não sei se no domingo passado ou no domingo atrasado, uma sequência de mudanças, acho que foi no atrasado, repetido no passado e vou repetir hoje de novo. Mudanças, preste atenção, precisam começar na forma como nós cremos. Depois, elas mudam para a forma como nós pensamos. Se mudamos as formas de pensar, nós vamos mudar também as formas como sentimos. Pastor, mas sentimento pode ser mudado? Claro que pode, não só pode como deve. A palavra de Deus está repleta de momentos em que o Senhor mudou os sentimentos das pessoas. Eu peguei um exemplo outro dia, estudando a Bíblia, Paulo falando com as pessoas sobre a morte, ele falou assim, olha, lá em Tessalonicenses ele fala assim, eu não quero que vocês sofram, e aí é sentimento, eu não quero que vocês sofram em relação à morte, como aqueles que não creem, quer dizer que os que não creem, têm um sentimento errado em relação à morte. O cristão ele tem que ter um outro sentimento em relação à morte, nós não podemos ter o mesmo sentimento do ímpio em relação à morte não, gente. Nós não podemos sentir a morte do mesmo jeito que o ímpio sente não. Paulo falou isso, não é preciso sofrer do jeito que o mundo sofre, tem um sofrimento que é próprio da nossa fé, tudo bem, vai ter um sofrimento, mas não é do jeito que o mundo sofre. Então, a gente muda a forma como crê, a forma como pensa, a forma como sente, e se eu mudo a forma como eu sinto, eu vou mudar a forma como eu falo. E se eu mudei a forma como eu falo, eu vou mudar a forma como eu faço. Mudança na forma como creio, vai produzir uma mudança na forma como eu penso. Metanoia. Mudança na forma como eu penso sobre as coisas, pensar de acordo com o que Deus pensa, vai produzir em mim mudança nos sentimentos. Exemplo claro,
raivas que você sentia no passado, você não vai sentir mais. A pessoa vai continuar fazendo e você não vai sentir mais. Tem que mudar, gente. Tem que mudar. E se os meus sentimentos vão mudar, o que eu vou falar vai ser diferente. Se alguém me provocou a minha ira, sim, provocou. É aquela pessoa provocante que está lá, ela não mudou, mas você mudou. Não dá para reagir com a mesma ira de novo. Na verdade, não é nem para reagir com ira. Então, se o meu sentimento vai mudar, eu vou falar das coisas de uma outra maneira, e se eu vou falar de uma outra maneira, eu vou fazer também de uma outra maneira. Aí é que Paulo entra, e a Bíblia tem outros exemplos, não só de Paulo, sobre pagar o mal com o bem. Olha a mudança, pagar o mal com o bem. Não é pagar o mal com vingança, não é pagar o mal com afastamento, com condenação, com julgamento, com falatório, com crítica. É pagar o mal com o bem. Somente pessoas que passam por uma transformação dessa natureza poderão ser chamados de pequenos cristos. Senão fica apenas pequenos evangélicos. Isso não muda nada. A transformação tem que atingir as pessoas. Quero falar um pouco mais hoje sobre a transformação do modo como cremos. Porque se tudo começa com a fé, como de fato é, tudo começa com a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É preciso crer. Hebreus capítulo 11, é preciso crer. Sem crer, ninguém verá a glória de Deus. Sem crer, ninguém nascerá de novo. Sem crer, nunca fluirão águas vivas do interior de uma pessoa. Tudo na Bíblia é condicionado à minha fé. Tudo depende de fé. Não é crença, é fé. É totalmente diferente. Não tem nada a ver com crendice. Não tem nada a ver com aprendizados da vida. Não, fé muitas vezes é totalmente diferente do que a vida ensina. É tão diferente que Deus não precisa de muito para fazer na sua vida. Deus precisa de pouco. O mundo diz que tem que ter muito. Deus diz que tem que ter pouco. Ele pega o pouco e faz dele muito. Que glória a Deus abençoado, hein? Alguém soltou aí agora. Que glória, falou, glória a Deus. Gente, a palavra tem que afetar o nosso espírito. A mudança no crer. Vamos lá, Miguel. Hebreus capítulo 1, versículo de número 6. Hebreus capítulo 11, desculpa, versículo 6. Olha o que diz aí. Sem fé, leia comigo, vamos juntos. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. A forma como cremos, aqui é o ponto central da mensagem, ó. A forma como eu creio, como você crê, tem que ser a forma como Deus deseja que creiamos. Eu vou repetir essa frase. A forma como eu creio tem que ser a forma de Deus e não a sua forma. Esse é meu jeito de crer. Quantas vezes você já escutou isso? É nisso que eu creio. Esse é meu jeito de crer. Então é assim que eu creio. Isto é engano. Espírito Santo, me ajuda agora, que esse é o ponto central aqui. Esse é o ponto central. Não é do jeito que você crê. Tem que ser do jeito que Deus falou para você crer.
Vamos deixar isso. Pastora Patrícia até fechou o olho assim, balançou a cabeça assim. Essa palavra tem que entrar dentro de nós, porque agora que eu estou lutando contra uma fortaleza poderosa, qual que é? Eu e você. A fortaleza somos nós, porque nós achamos que temos que crer do nosso jeito. Eu creio do meu jeito. Esse é o meu jeito de crer. Não é isso que você está... O meu jeito de crer é esse. Eu não tenho que crer do jeito que eu acho que tem que crer. Eu tenho que crer do jeito que Deus quer que eu creia. É a fé de Deus, gente. Não é a minha fé. A minha fé, Davidson, é crendice. A minha fé, ela está contaminada, Davidson. A sua fé está contaminada. Nós temos que clamar a Deus pela fé de Deus em nós. Oh meu Deus, isso vai produzir muito poder na vida da igreja. É a fé de Deus, não é a fé que você acredita. Não é isso. É a fé dada por Deus, que nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Num ano de mudança profunda, o Senhor está dizendo assim: eu quero mudar a forma como vocês creem em mim. As Escrituras Sagradas ensinam como Deus quer que nós creiamos. Repito, as Escrituras Sagradas, elas deixam claro, como que Deus quer que cada filho dele creia nele. Você pensa bem, Ele te chama, Ele te resgata, na verdade Ele que gerou fé em você para a salvação, é Deus que gera essa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de quem? De Deus. É Deus que gera essa fé em nós. Ela vem pelo ouvir a palavra. Ela não está dentro de você natural. O homem natural não tem fé. O homem natural tem crendice. O homem natural tem cultura religiosa. O homem natural não tem essa fé. É Deus que tem que gerar essa fé. E a palavra de Deus diz isso. Quem está acompanhando a leitura aí do Evangelho, e já passou ali por João, hoje a gente debatia isso lá em casa, no nosso compartilhamento. Meu Deus, gente, preste atenção, na geração que teve contato pessoal com Jesus, contato físico com Jesus, geração que teve contato presencial com Jesus, muitos não creram nele. Gente, eles viram a água ser transformada em vinho e não creram nele. Eles viram ressurreição de mortos e eles não creram nele. E nós não somos melhores do que aquelas pessoas. A geração que tocou, quando você vai ler o Evangelho de João, ou a carta de João, agora eu já não sei mais, ele fala assim: eu vi e eu toquei nele. Já pensou a gente poder tocar em Jesus aqui, na carne dele? Eu sempre disse isso ao longo da minha vida espiritual. Eu queria estar lá. Eu queria estar lá. Eu nasci no tempo que Deus permitiu, mas que eu gostaria bem de estar lá. Porque eu espero, né, que se eu tivesse nascido lá, eu estaria crendo. Eu não estaria como aquelas pessoas, vendo os milagres e não criam. Gente, é a nossa natureza. O milagre está acontecendo. Os milagres estão acontecendo. E nós somos tentados com a incredulidade. Aquela geração viu com os próprios olhos. João 1,11. Vai lá, meu filho. João 1,11. Olha. João 1,11. Fala assim, ó. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, ou para o seu próprio povo.
mas o seu povo não o recebeu. E em 12:37, do mesmo João, 12:37, olha o que fala. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele. Homem, pelo amor de Deus, mãe. Jesus chega e fala para a menina, que está morta, Talita, cume, que é, o nome da menina não era Talita não, é a palavra, Talita, cume, menina, levante-se. A menina levanta na hora, gente, preste atenção, a menina levanta na hora. Gente, a menina levantou na hora, e eles estavam em volta e não acreditaram que ele era o Filho de Deus. Somos nós. Que isso, pastor? Somos nós. O mesmo pecador, o israelita lá, mesmo pecador, o mesmo pecador. Nós estamos conversando aqui agora como pecadores. É por isso que nessa noite nós estamos pregando essa mudança profunda na fé, na maneira como nós cremos. Porque aqueles israelitas estão aqui nessa noite. Começar de mim. Quantas vezes você duvida que alguém realmente pode mudar? Quantas vezes você realmente duvida que o milagre vai acontecer? Quantas vezes você olha e fala assim, esse aí não vai ter jeito. Quem sou eu para falar isso? É o israelita. Os israelitas estão aqui nessa noite. O mesmo ser humano, que via o negócio acontecer na frente ali, ó. Você quer coisa mais grave do que ressuscitar uma pessoa? Vai lá e lê a ressurreição de Lázaro. Assim que ele ressuscitou Lázaro, os líderes espirituais saíram de lá planejando matá-lo. A forma como cremos está contaminada, gente. Ela está contaminada pela nossa história de vida. Seminário Caminho de Deus, hein? Ajuda demais. Está contaminada pelos desejos que nós temos. Tiago fala isso. Tiago fala assim, vocês são capazes de matar para conseguir o que vocês querem. Ela está contaminada por práticas religiosas. Nós somos criados em religião. O brasileiro é criado em religião, gente. Essencialmente o catolicismo. Aqui não é nenhuma crítica. É a religião mais difundida em todo o país ao longo da história. Depois vem os evangélicos. Ou seja, a nossa origem tem religião, práticas religiosas. E nós misturamos isso com o reino de Deus. Porque não é de todo errado. Ter religião não é uma coisa errada em si. Mas deixar de entrar no reino dos céus por causa de religião os fariseus fizeram isso. Jesus falou com eles, vocês são terríveis fariseus. Vocês não entram e não deixam as pessoas entrarem. A nossa fé está contaminada pelo contexto que nós vivemos. Tem pessoas que entram em crises muito graves. E a pessoa, a primeira coisa que ela pensa, onde é que está Deus? Deus não está nessa história, não é possível que Deus está no meio dessa história minha. Contexto, né? Decepção. Quantos crentes evangélicos estão desviados? Para mim não estão desviados. Para mim nunca nasceram de novo. Deixa eu te falar, se você é uma pessoa que nasceu de novo, um pastor de renome, ou um pastor que você respeita, tomara que não seja eu, em nome de Jesus, pode cair fazendo o maior estrago, que você continua de pé. Você continua de pé. Se você nasceu de novo, você continua de pé. Não sem tristeza, mas decepcionado não. Acabou. Aí, tá vendo? A gente acredita nas pessoas, agora está aí, ó. Aí, adulterou, roubou, pegou criancinha, fez isso, fez aquilo. E quer saber? Vou mexer com esse negócio de igreja, mas não. Não nasceu de novo. Não tem o Espírito de Deus. Está falando na carne. Está sendo usado por Satanás. Isso é falta de conhecimento, isso é falta de revelação, isso é falta de maturidade espiritual. Crendice. Vive uma fé de crendice. Eu gosto do meio evangélico.
Eu preciso ter uma religião. Meus filhos têm que crescer numa igreja. Se você andou dizendo isso por aí, está na hora de você repensar isso, viu? Meus filhos têm que crescer numa igreja. Às vezes seus filhos estão crescendo numa igreja, mas não estão vendo um testemunho de conversão dentro da sua casa. Sabe para onde que eles vão parar? Eles vão para fora. Você pode tentar segurar eles enquanto eles são pequenos. Na hora que eles forem adolescentes, que eles começarem a raciocinar, e falar assim, eu mexer com esse negócio não, meu pai, essa falsidade aí, quero não. A decepção dos crentes provoca a chamada apostasia, abandono da fé. Fica decepcionado com pessoas. É um tipo de fé que não produz salvação, que não produz milagres verdadeiros, não produz esse tipo de fé, não produz transformação. Então, qual que é o padrão de fé estabelecido por Deus na sua palavra? Atenção. Qual que é o padrão de Deus? Nós vamos voltar em Hebreus capítulo 11, Miguel. Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, versículo de número 6. O padrão de Deus. Vamos agora ao padrão de Deus. Tá bom, pastor. Então eu quero ter a fé que Deus manda eu ter. Eu quero ter a fé que é necessário que um cristão tenha. Então vamos agora ao padrão de Deus para a nossa fé. Ok? Esse é um ponto muito importante da mensagem, porque é o ponto do ensino. Qual é o padrão de Deus para uma fé verdadeira? Então vamos lá. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Primeira coisa, é preciso ter fé. Aí vem, porque quem vai a Ele precisa, primeiro, crer que Ele existe. Aqui tem um ponto importante. O brasileiro não tem muita dificuldade até aqui. O brasileiro acredita. Detalhe, o diabo também acredita. A Bíblia diz, em Tiago, que o diabo acredita também que Deus existe. 85%, 90% dos brasileiros acreditam na existência de Deus. Até aqui, ok. Mas tem uma segunda parte, Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Eu fui pesquisar essa palavra recompensa no original. E essa palavra, ela tem um sentido muito mais amplo do que você receber algo de Deus, assim, Você precisa crer que Ele existe e que você vai receber algo dEle. É mais profundo. Às vezes a gente lê, as palavras, a gente tem que pesquisar para a gente poder entender melhor. Originalmente falando, a palavra que está lá é assim. O sentido é mais ou menos o seguinte. Quem crê em Deus terá dele, atenção, um reconhecimento e adquirirá dele um equilíbrio. Olha só. Reconhecimento. É Deus olhando e falando assim, esse é meu filho, 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 esse é meu filho. É disso que a Bíblia está falando. E a esse, o meu espírito, equilíbrio. Então, é preciso crer que Ele existe, mas também é preciso crer que Ele traz equilíbrio, que Ele traz a presença dEle, que Ele traz a aceitação, que Ele nos recebe. É isso que o texto está dizendo. Esse é o primeiro ponto. Crer que Ele existe, mas também crer que Ele te acolhe, que Ele te recebe. Muita gente fala assim, não, Deus existe sim, só que, pelo visto, Ele não está muito preocupado com a terra não. Toma cuidado para você não estar pensando assim. Porque Deus continua governando soberanamente. Tudo que está acontecendo está debaixo do governo de Deus. Essa loucura que nós estamos vendo pelo mundo afora. Revoluções, guerras, fomes, tragédias. Está tudo debaixo do governo de Deus. E a pessoa que não aprofunda não entende o agir de Deus nisso. Ela começa a duvidar que Deus existe. Ela começa a duvidar que Deus opera. Até ela tem dificuldade de descrer, porque ela tem medo da descrença. Mas ela não crê que Deus opere em favor do homem. Irmãos, vocês estão sendo alimentados com a palavra nessa noite?
Isso aqui é muito sério. É muito sério. Um outro aspecto da fé que Deus quer que nós tenhamos. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. Deus deseja que eu creia sem ver. Todo mundo olhando a peninha, né? Isso é pomba em cima, sabia? A guerra continua, companheiro. Essa batalha já tem 4 anos. Estou fazendo um negócio aqui em cima que vocês não vão acreditar, para pegar os pombos. Mas deixa quieto, vamos voltar para cá. Deus deseja que você creia sem ter visto nada. Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. O nível de fé que nós precisamos ter, o nível de fé que Deus quer que eu tenha, é esse. Eu não estou vendo nada, mas eu creio que Ele está agindo. Essa é a fé de Deus. A fé do homem é: nossa, parece que Deus está parado, Deus não lembra de mim, Deus não está pensando em mim, será que Deus me esqueceu? Isso é a fé do homem. A fé sobrenatural é a seguinte: está tudo muito estranho, mas o meu Deus está agindo. A natureza humana é contrária a isso que eu acabei de falar. Porque a natureza humana quer enxergar, principalmente a coisa boa acontecendo. Ah, Deus curou. Glória a Deus. Deus é demais. Deus levou. Ah, Deus, por que você fez isso? Deus não deu. Ah, Deus esqueceu de mim. Deus não deu. Ah, eu devo estar em pecado. Ah, Deus não deu. Alguma coisa está acontecendo. Deus está demorando. Deus demora? Quando é que Deus demora? Deus não demora, não existe demora para Deus. Deus não está no tempo. Deus não está no tempo, Deus não está no Cronos. Deus não está no nosso tempo. Quem falou que o nosso tempo é o tempo de Deus? Não é, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus não tarda e Deus não falha. Deus age no tempo que Ele projetou. E o tempo para Deus é o quê? Um dia como 1000 anos. E isso é só comparação, tá? Isso não é matemática não. Isso é só comparação para o povo entender. Um dia como 1000 anos, só isso. Não tem multiplicação para você fazer aí não, tá? Ah, então tem tantos mil. Não, não faz essa conta não, porque não tem nada a ver isso. Nosso Deus é eterno. Nosso Deus é eterno. Olha, a fé de Deus, eu preciso crer que Ele está agindo. Hebreus 11, 6. A fé de Deus, eu preciso crer mesmo quando eu não estou vendo. Isso é fé de Deus. Você não está vendo o negócio, mas você está crendo. É por isso que Tomé ganhou essa fama, né? Famoso São Tomé. Vê para crer, né? É a natureza humana, vê para crer. Tomé chega e fala assim, você pensa bem, gente, presta atenção. O Filho de Deus, o homem, né? O Filho do homem, que agora é ressuscitado, com um corpo regenerado, o corpo glorioso que a Bíblia fala, atravessa a parede. Atravessou a parede. Jesus atravessa a parede e entra dentro da reunião dos apóstolos. Eles todos lá sentados. Aí ele fala assim, paz seja convosco. Na hora que ele fala assim, o lugar já tem que encher da glória. Porque a paz está chegando. Ele não está dando, Ele é. Só dele chegar o ambiente é tomado de uma glória. Aí o Tomé, que não estava na reunião, na primeira reunião, fala assim, só se eu tocar. Aí Jesus, na sua misericórdia, ô Tomézinho, vem cá, toma, levanta. Deve ter levantado, né? Levantou, aqui, né? Põe aí, põe a mão aí, ó. Aí Tomé, é ele mesmo. Isso é a fé do homem, rapaz. Isso não é a fé que Deus quer que nós tenhamos, não. Você sabe quem é que teve a fé que Deus quer? As mulheres que foram lá de manhã e não viram o corpo e correram para contar, Ele ressuscitou! Elas não viram.
Elas não viram. Elas voltaram lá e contaram e ressuscitou. Eu não preciso ver para crer se a minha fé é a fé de Deus. Eu confio que Deus está fazendo. Oh, glória, coisa maravilhosa. Eu quero esse padrão de fé. Quem mais está comigo nessa noite aí? Quem quer esse padrão de fé? Esse é o padrão de fé que o Senhor tem para nós. E tem mais uma coisa aqui, ó. Não tem nada a ver com pensamento positivo. Nada a ver, então eu vou acreditar. Aí faz igual os cursos de fim de semana aí, dos treinamentos intensivos. Eu vou acreditar, segunda-feira meu negócio vai mudar. Segunda-feira meu negócio vai mudar. Segunda-feira meu negócio vai mudar. Aí chega segunda-feira. Opa, hoje é segunda-feira. Ih, segunda-feira, hein? Ih, segunda-feira. Olha os boletos. Ai, meu Deus do céu. Olha os boletos. Ai, Jesus. Ai. Terça-feira. Ai. Nossa, Deus, não era nada do que eu pensei. Gastei um dinheirão no final de semana. Tem nada a ver, gente. Isso é o seguinte. Na fé de Deus, primeiro, a fé de Deus faz você planejar e Ele te revela o futuro. Na fé de Deus você não tem que ficar orando em cima de boleto, não. Na fé de Deus o Senhor manda a provisão antes para você. Vocês perderam a ótima oportunidade de dar um glória a Deus maravilhoso. Porque a fé de Deus é organizada. A fé de Deus não é bagunçada. Ó, esse glória aí foi bacana. Essa irmã entendeu. A fé de Deus é organizada. Melhor do que receber um milagre é não precisar dele. Eu estou sentindo assim que o alimento está entrando dentro da gente, né? Eita coisa boa. E que mais? Que mais? Crer mesmo quando todos os sinais dizem que não tem como acontecer. Olha o padrão de Deus. Crer que Ele vai fazer, crer sem ver, e crer que mesmo vendo, atenção, mesmo vendo, você está vendo que o negócio não está bonito. Você está vendo que o negócio não está nada bom. Nada bom. E você continua crendo. Eu vou ler isso em 2 Coríntios do capítulo 4. 2 Coríntios do capítulo 4. 2 Coríntios do capítulo 4. E o versículo é o versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Vamos ler junto. É porque na hora que você ler comigo, você vai estar proclamando. Você vai estar proclamando a verdade. Vamos ler junto, com toda a coragem? Vamos lá, ajeita na cadeira aí. Vamos ajeitar, vamos lá, atenção. Vamos lá, ajeita na cadeira. Olha o que você vai profetizar, hein? Vamos ler, vamos juntos? Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição, continua, gente, que sofremos, porque nós Que é isso, gente? Que é isso? Não, ô Miguel, volta aí. Nós temos que ler de novo, esse trem tem que entrar dentro da gente. Versículo de número 16. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ler de novo esse negócio. Atenção, olha para mim aqui. Quem está precisando dessa palavra aqui além de mim? Então vamos, a palavra está aqui. O Senhor está querendo que ela saia da sua boca. Porque saindo da sua boca, ela vai se tornar uma ação na sua vida. Vamos juntos. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna.
muito maior que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Essa é a fé de Deus. E essa é uma das coisas mais incompreensíveis para os carnais. Às vezes a sua família não vai gostar que você vai dizer isso. Vão achar que você é otimista demais. O que? O versículo fala assim, ó. Veja bem, nunca ficamos desanimados. Como assim nunca desanimar? É a Bíblia que está falando, não é o pastor. É a Bíblia que está dizendo que a gente nunca fica desanimado. Por quê? Porque eu não olho do jeito que o homem natural olha. Eu vejo o que Deus está fazendo naquela situação. Seja ela qual for. Por mais crítica e mais grave que ela seja. Você nunca fica desanimado. Ainda que o homem exterior esteja corrompendo. Ainda que o corpo esteja adoecendo, gente. É isso que está dizendo. Ainda que o mundo esteja indo de mal a pior, como de fato está indo. Você não fica desanimado, porque você não vê do jeito que o homem vê, o homem comum. Você vê do jeito que Deus vê. O padrão de Deus, para terminar aqui, continuar crendo mesmo quando Deus diz não. Não vou te dar. Não, isso eu não vou te dar. Não vou. Pode pedir, não vou te dar. Mas Deus, não vou te dar, eu já te falei que não vou te dar. Ué. Não vou te tirar dessa situação agora. Não vou. Eu ainda tenho um negócio para tratar com você. Vamos continuar crendo? Não vai viver. Vai morrer. Não vai viver, vai morrer. Ninguém melhor do que Jó para provar isso para nós. Jó capítulo 1. Versículo 20. Então Jó se levantou e em sinal de tristeza. Tudo bem, tristeza. Rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Luto. O judeu, mas o hebreu se manifestava assim. Depois ajoelhou-se. Olha a atitude. Gente, cada palavra na Bíblia tem um significado, gente. Quem é que se ajoelha? Quem é que encosta o rosto no chão? O arrependido, o quebrantado, o contrito, o pobre de espírito, os que choram, os pacificadores, os misericordiosos, são esses que põem o rosto no chão. Olha aqui, ele encosta o rosto no chão e adorou a Deus. Você sabe que notícia que Jó tinha recebido aqui? Jó, seus 10 filhos morreram, seu gado foi todo destruído, não sobrou nada, desabou tudo, Jó, acabou tudo. Olha a atitude. Olha a atitude. O homem se quebranta e adora. Põe o rosto no chão, rasga as vestes em sinal de luto. E o texto continua. Aí disse assim,
Olha o que ele disse, olha a boca, o poder do falar. Olha o poder das palavras de um homem de fé. Nasci nu, sem nada. Sem nada vou morrer. Por isso que Jesus falou que quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por amor de mim, achá-la-á. Ele que falou. Olha essa frase. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Continuando. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. O nível de fé que nós estamos sendo desafiados a ter é a fé que Deus quer que eu tenha. Não é a fé, Flávio, que você acredita que é de certo modo. É a fé que Deus quer que você tenha. Não é o que você pensa, Jorginho. Não é o que você pensa, meu irmão Lemuel. Não é o que você pensa, Rominho. Não é o que eu penso. É a maneira como Deus quer que eu me posicione. O Senhor quer que eu creia que Ele vai agir. Hebreus 11, 6. O Senhor quer que eu creia, mesmo quando eu não estou vendo. O apóstolo Paulo escreveu isso. O Senhor quer que eu creia como quando todas as circunstâncias estão à minha volta dizendo não tem jeito. O Senhor quer que eu continue crendo mesmo quando Ele não dá. Quem topa viver uma fé dessa aí? É porque isso não enche igreja não. Isso não enche não. Isso enche igreja da presença de Deus. Se eu arranjar uma pessoa daqueles que faz aqueles milagres da última hora e trouxer aqui, esse templo fica pequeno. Mas escutar isso, você está escutando aqui agora, Cristiana, mesmo no prejuízo, você ajoelhar e falar assim, o meu Deus sabe o que está fazendo. Ele não me deu o que eu queria, não me deu o casamento, não me deu dinheiro que eu pedi, não me deu status, não me tirou daquela situação, não. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. O padrão de fé bíblico deve ser a nossa meta. O padrão de fé bíblico é a nossa meta. Tem que ser a nossa meta. A fé de Deus. A fé de Deus. A fé que Ele quer gerar. Né? Domingo que vem, eu termino esse conteúdo. É tanta coisa que vem no coração da gente. A mensagem, ela precisa ter uma pergunta no final. Você entendeu o que o Espírito Santo falou com você nessa noite? Quantos além de mim aqui admitem que precisam ter essa fé de Deus na sua vida? Permaneça com sua mão levantada. Aliás, coloque-se de pé e erga sua mão ao céu para fazer uma oração, né? Nós estamos encerrando a nossa reunião. Toledinho, põe rapidinho para mim, cada vez que a sua fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada. Quem conhece essa música aí? Não vou chamar o louvor aqui não, senão vai demorar muito aqui. E a música que eu estou querendo, às vezes eles não vão tocar como, né, a música muito antiga. Consegue, Toledinho, colocar para nós? E nós vamos terminar orando essa canção, né? Então, pegou aí? Então vai, solta aí. Aleluia. Põe música para mim aqui. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse Retorno momento. de música. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu. Olha
Olha o que você está cantando. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. Olha Se só, hein? diante de mim não se abrir o mar, Se não abrir, Não se abrir. olha a fé de Deus. Deus vai me Levante as suas mãos e cante. Aleluia! Rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Diga com ousadia, eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Que coisa maravilhosa. Cada vez Cada vez que a minha fé é provada. a nossa fé está sendo provada aqui nessa noite. de crescer um pouco mais. Chance de crescer um pouco mais. O Senhor está alinhando a nossa fé com a fé dele. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações Olha aí, maiores do que meu Deus. De caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as Levante águas. comigo a sua mão e declare: rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Chega, rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pode abaixar aí, Toledinho. Senhor, Miguel, esse é o teu 2 Coríntios 5:7, pra gente finalizar. levantar uma nova. Você vai para casa com essa palavra aí. 1 Coríntios 5:7. Nós vamos encerrar esse culto. Então vamos ler do 7 ao 10. Então olha aqui, vamos ler juntos. Vamos juntos, já está na tela, ó. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Último, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Glória a Deus. Que essa palavra guie a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e te mantenha com a fé que vem dele, em nome de Jesus. Dê um abraço a essa pessoa que está ao seu